Fala pessoal, hoje preparamos um guia rápido sobre o padrão PCI Express. Vou te explicar de um jeito simples o que é esse padrão e como isso impacta o desempenho do seu setup. Bora lá? Primeiro, o que é o padrão PCI Express? O PCIe, ou Peripheral Component Interconnect Express, é o padrão que conecta componentes como placa de vídeo, SSDs NVMe e placas de rede à placa-mãe do seu PC, permitindo a comunicação com o processador, seja diretamente ou então via chipset. Introduzido em 2003, ele substituiu o antigo PCI, que usava uma arquitetura paralela. Ou seja, vários dispositivos compartilhavam o mesmo canal, gerando gargalos e limitando a velocidade. Imagina uma rua onde todos os carros tendem a passar ao mesmo tempo. Era assim o PCI, mais lento e menos eficiente. O PCI Express mudou isso com uma arquitetura serial ponto a ponto. Ou seja, cada dispositivo tem sua própria pista dedicada com uma rodovia exclusiva, possibilitando transferências de dados muito mais rápidas e sem interferência. As lanes PCI Express são os canais físicos dessa rodovia. São formadas por 4 trilhas de cobre na placa-mãe, 2 para enviar dados e 2 para receber, funcionando em alta velocidade e com alta integridade de sinal. Essas lanes podem estar conectadas diretamente ao processador, como geralmente acontece com a placa de vídeo principal e o SSD NVMe primário, garantindo uma menor latência, ou então via chipset para dispositivos secundários, como SSDs adicionais, placas de rede, o que pode adicionar um pequeno atraso na comunicação. E qual a diferença entre as versões do PCI Express? Basicamente, a velocidade. O PCI Express evoluiu com o tempo, dobrando a velocidade por lane a cada nova geração. Essa velocidade é medida em GT/s, ou gigatransferências por segundo. Ou seja, quantos bilhões de transferências de dados por segundo cada lane consegue realizar. O PCI Express 1.0 foi lançado em 2003 e permitia velocidades de até 2.5 gigatransferências. O PCI 2.0 foi lançado em 2007 e permitia velocidades de até 5 gigatransferências. O PCI 3.0 foi lançado em 2010 e ele permitia velocidades de até 8 gigatransferências. E essa geração foi muito importante, porque houve uma melhoria significativa com a introdução da codificação 128B/130B, que reduziu o overhead, ou seja, o desperdício de banda, e aumentou a eficiência na transferência dos dados em comparação com a codificação anterior, 8B/10B, que é usada nas versões 1.0 e 2.0. Aí o PCI 4.0 foi lançado em 2017, ele permitia velocidades de até 16 gigatransferências. O PCI 5.0, que foi anunciado em 2019, mas foi lançado de fato em 2022, 2023, e ele permite velocidades de até 32 gigatransferências. E o PCI 6.0, com o lançamento oficial em 2022 e a implementação prevista para esse ano ou ano que vem, supostamente vai permitir a velocidade de até 64 gigatransferências. E qual o impacto no desempenho? A versão do PCI Express faz uma diferença enorme na prática. Por exemplo, um SSD NVMe PCI 4.0 usando 4 lanes pode atingir velocidades de até 7.000 megas por segundo, enquanto o mesmo SSD em um slot PCI 3.0 por 4 lanes fica limitado a cerca de 3.500. Mas fica tranquilo, felizmente todas as versões do PCI Express são retrocompatíveis. Isso significa que um dispositivo PCI 4.0 funciona em um slot PCI 3.0, mas opera na velocidade do PCI 3.0, que é mais lento. Então o que determina a velocidade final? A velocidade efetiva depende do componente mais lento da cadeia, entre processador, placa-mãe ou o dispositivo, seja GPU ou SSD. Se a sua placa-mãe suporta PCI 4.0, mas a CPU
só vai até o 3.0, o limite vai ser 3.0. Para saber qual a versão do PCI Express sua placa suporta, confere no manual da placa-mãe ou então usa o HWINF. E sobre esse assunto é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou não esquece de seguir o nosso canal. Valeu, pessoal!